Bom dia, obrigado pelo espaço. Um prazer estar aqui na CNN com vocês para esclarecermos essa questão toda da reforma tributária e os produtores rurais do Brasil. Pois é, basicamente para a gente compreender o que é que está aí afligindo vocês. Por qual motivo essa reforma tributária pode não ser tão boa para o setor do agronegócio? É uma questão básica de, primeiro, competitividade, segundo, preço de alimentos e inflação no país. Nós temos uma preocupação muito grande em relação a toda a cadeia produtiva. Hoje existem diversos elos da cadeia produtiva que sofrem tributações diferenciadas, existem questões de substituição tributária, existem questões de, às vezes, até isenções de tributação, como é o caso de boa parte das exportações de commodities do Brasil, e que um imposto único, seja IBS, seja IVA, o nome que for chamado, pode incidir em toda a cadeia, gerando, obviamente, um aumento enorme do custo de produções e também fazendo com que o consumidor final tenha impacto no preço lá na gôndola do mercado. Vou chamar a Basília Rodrigues para essa conversa, para participar também e fazer-te uma pergunta. Basília, por favor. Temos Basília? Temos, pronto, aí está ela. Oi, Elisa, obrigada. Deputado Lupião, o que vocês vão propor hoje à tarde na votação desse plano de trabalho do grupo que discute a reforma tributária? Poderá se criar sub-relatorias, né? Um grupo dentro do grupo para tratar especificamente do agro? O que o senhor pretende fazer que seja importante para o setor nesse plano de trabalho que vai ser discutido hoje à tarde? Bom dia, Basília. Bom dia, Ótima pergunta. Nós temos uma preocupação grande que nos últimos 2 anos em que foi discutida a reforma tributária dentro da Câmara e dentro do Senado, o setor produtivo não foi ouvido, né? Nós não tivemos participação da FPA como frente parlamentar, a mais forte do Congresso, a mais numerosa, não teve participação direta na articulação da tramitação da reforma tributária e nem pôde propor as ideias que nós temos em relação ao novo texto e ao novo projeto. Agora sim, nós começamos, ontem fizemos uma reunião com o relator, estava também o deputado Baleia Rossi, que é o autor da PEC 45, estava grande parte dos membros do grupo de trabalho instituído pelo presidente Arthur Lira, para que pudessem ouvir o setor produtivo, ouvir os produtores rurais do Brasil, toda a representatividade do agro brasileiro, para propor sugestões. Dentro do grupo de trabalho, 5 dos membros são membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, inclusive o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da proposta. Então, acho que agora nós teremos espaço para poder discutir as questões que nos afligem, que nos geram preocupação, e já tivemos um bom feedback ontem por parte do relator e por parte, inclusive, do deputado Reginaldo Lopes, que é o coordenador desse grupo, sobre ideias que propusemos e que vão ser, obviamente, estudadas e pensadas para futuramente poder estar no projeto principal. Deputada, a gente está falando de uma discussão que tem uma complexidade que é gigante, né? Diferentes setores envolvidos, cada um vai defender os seus lados, trazer os prós, os contras, mas é muito importante que nós possamos ouvi-lo, porque o agronegócio, por exemplo, no período de pandemia, nós só conseguimos respirar economicamente por causa do agronegócio. Então, é uma potência muito grande dentro desse assunto. O que o senhor considera que é o primordial? Sem essa pauta, a gente não consegue votar a favor de uma reforma. Vamos lá. Primeiro, gostei muito da tua pergunta e da maneira como ela foi colocada. Realmente é exatamente isso. Hoje, a agropecuária brasileira, o setor agro no Brasil, representa 1/3 do nosso PIB. Aliás, superamos o PIB da produção agrícola brasileira, superou o PIB da Argentina. Nós temos 25% dos empregos gerados no país são de responsabilidade do agro. 52% das exportações saem do agro, ou seja, é um setor que precisa ser respeitado, precisa ser ouvido, porque é a grande força motriz da economia brasileira. Nós temos preocupações em relação ao aumento do custo de produção, a perda de competitividade e principalmente o aumento para o preço do consumidor final lá na frente, que vai gerar inflação, vai gerar aumento de custos e gerar um problema todo na cadeia. Hoje nós temos 2 principais concorrentes, players mundiais, que são nossos principais concorrentes, que é Estados Unidos e União Europeia, que recebem subsídios dentro da sua produção agrícola inimagináveis, né? Exemplo da produção leiteira, por exemplo, na União Europeia, que recebe praticamente 500 euros mensais por animal de subsídio. Nós não temos isso no Brasil. O que nós temos é um sistema tributário que faz com que a produção agrícola consiga ter um preço, um custo de produção menor,
para conseguir chegar com um produto mais barato lá na gôndola para o consumidor final. O que a gente precisa é que isso seja respeitado. Eu não posso tratar da tributação do arroz, do feijão, que são produtos essenciais da cesta básica, que estão lá no dia a dia do consumidor, igual eu trato uma commodity importante para o Brasil como soja. Existem tributações distintas dentro de toda a cadeia do agronegócio brasileiro. Um imposto único incidiria sobre toda essa cadeia e geraria um aumento de custo de produção gigantesco que, obviamente, seria repassado ao consumidor. Essa é a grande preocupação, a exemplo dessa questão de desoneração, da nossa vontade de manter a desoneração dos produtos da cesta básica, contrário do que está sendo proposto de uma ideia de onerar a cesta básica e fazer uma categoria, aí, um modelo de cashback para o consumidor. Não entendemos que isso vai funcionar porque lá na ponta, para o consumidor final, para quem importa, para a população que precisa ter preço bom no mercado, vai ter um aumento de preço e isso vai gerar inflação e vai gerar aumento de custo. Você pode se aprofundar mais nessas propostas? Porque eu compreendo, uma vez, com maior tributação em cima dos produtos agrícolas, o que o senhor está dizendo é que isso vai gerar um impacto na vida das pessoas com o aumento do preço da comida, né, dos alimentos. Então, o setor quer propor o quê? Uma diferenciação tributária? O que o senhor já levou para o conhecimento desse grupo de trabalho? Vamos lá, levando em consideração os diferentes segmentos, o senhor acha que o agro tem que ser o menos tributável? Não, pelo contrário. Isso é uma guerra de narrativa que nós temos diária, de que o agro é tributado, nós pagamos sim impostos, aliás, pagamos bastante imposto. O que nós temos é possibilidade de manter a competitividade com os players internacionais que enfrentam o nosso dia a dia no agronegócio mundial. Nós temos 9 pontos principais que foram elencados pelos nossos técnicos e pelas entidades do Instituto Pensar Agropecuária, que são a representação da totalidade da cadeia produtiva brasileira. Primeiro, a manutenção de alíquotas diferenciadas para os produtos, né? Aquilo que eu disse, a gente não pode tributar borracha igual tributa arroz, são produtos diferentes e cadeias diferentes, inclusive socialmente. A questão da abrangência do conceito de contribuinte, isso é um tema um pouco mais técnico, mas para a população conseguir entender, o nosso telespectador conseguir entender. Hoje nós tratamos o produtor rural dentro de uma cadeia de tributação específica. Dentro de cada produto, conforme cada produto que ele produz, ele tem uma alíquota específica, ele tem uma tributação diferente, ele tem, às vezes, uma substituição tributária, uma compensação tributária lá na frente. Se nós tratarmos o produtor rural como contribuinte dentro de uma nova reforma nesse imposto único, nós teríamos uma incidência de tributação elevada em toda a cadeia, que geraria, obviamente, o aumento de custo de produção. O crédito presumido, que é algo que hoje nós temos dentro da produção agropecuária, assim como outros setores da indústria, que gera uma guerra fiscal entre os estados, aquela competição de quem vai poder atrair mais investimento, quem vai poder ser mais benéfico para produzir, e que o crédito presumido prevê, efetivamente, como diz o nome, a possibilidade de recolhimento daquele crédito para que haja compensação lá na frente. Se houver o fim do crédito presumido ou se houver alguma categoria que dificulte o acesso ao crédito presumido, nós não teríamos como desonerar a produção e isso vai gerar aumento de custo para o consumidor final. Os insumos agropecuários, nós estamos tratando de diversos tratados internacionais de livre comércio, possibilidade dessa livre comércio de União Europeia com o Mercosul. Se nós tivermos incidência tributária elevada nos insumos agropecuários, de novo, o custo de produção vai lá para cima, nós já estamos enfrentando um problema gravíssimo em relação a isso, seja no preço de fertilizantes, no preço de adubos, de defensivos, de produtos importados, taxação de dólar, aumento de petróleo, ou seja, os insumos da agropecuária já estão caros, a safra já não tem a margem de lucratividade que tinha anteriormente e, literalmente, grande parte dos produtores do Brasil hoje pagam a safra com o valor que já recolheram ali, então, ou seja, ela paga para trabalhar. Então, se houver um aumento do custo de produção através da tributação de insumos, geraria também um repasse desses custos para o consumidor final. Outra coisa é essa questão da oneração de cesta básica. A ideia do professor Apia é uma ideia interessante de que quem pode pagaria mais tributos na cesta básica e quem não pode seria ressarcido desse dinheiro, mas num país continental como o Brasil, com diferenças sociais e políticos sociais e principalmente de organização entre diversos entes da federação e realidades locais completamente distintas,
é muito difícil isso acontecer. Fazer aqui no plano piloto ou na Avenida Paulista um recolhimento de nota fiscal por um comércio e um cashback em relação a isso é a coisa mais fácil do mundo. Fazer no grande interiorzão do Brasil, onde tem muita informalidade, tem muitas empresas que estão no Simples Nacional, tem muita gente que não recolhe nota fiscal, você prever uma possibilidade de cashback para esse consumidor é a mesma coisa que a gente chegar para falar, ó, Basília, você vai comprar o arroz mais caro, mas depois o governo vai te devolver esse dinheiro. Não vai acontecer. Então, a gente não consegue enxergar isso, consegue enxergar apenas um aumento do custo para o consumidor final, principalmente aqueles que mais precisam, e, obviamente, com isso, uma previsão de aumento grave da inflação, que seria ruim para toda a economia nacional. Mais um ponto, e já estou chegando no final, a questão do ressarcimento rápido e eficaz de créditos. Hoje nós temos créditos presumidos dentro do setor agropecuário que a gente não tem previsão de recolhimento desses créditos por falta de organização dos sistemas tributários, não da União, não dos estados, não dos municípios, mas como um todo, né? Nós estamos falando em um compêndio legal de legislação tributária no país que é uma loucura. Por isso que nós entendemos que há sim a necessidade de haver uma reforma tributária, há necessidade de simplificar o sistema, há necessidade de modernizar o sistema tributário, mas a gente precisa fazer isso com muita calma, com muita inteligência, para que não aumente o custo para o produtor final, que a população, para o consumidor final, que a população não seja punida e principalmente que a gente consiga dividir essa conta entre todo o setor produtivo e não apenas nos produtos primários de alimentação da população. E também, obviamente, a questão do imposto seletivo sobre a cadeia produtiva de alimentos. Nós estamos falando de um país que tem orgulho de dizer que produz alimentos para o mundo inteiro, que é o maior produtor de alimentos do mundo. Nós estamos no momento em que a ONU diz que temos aí 8 bilhões de bocas para alimentar no mundo. O Brasil é o único país do mundo que consegue triplicar sua produção agropecuária para produzir alimentos necessários para a população mundial. E se nós tivermos uma incidência elevada de impostos sobre os alimentos, obviamente que isso vai acarretar no aumento de custos para o produtor e, obviamente, também para o consumidor final. Então, são alguns pontos que não são impossíveis de ser resolvidos, mas que a gente precisa debater, precisa mostrar a diferenciação. Eu não posso tratar a produção de um produto tecnológico com todas as particularidades que ele tem, com um produtor que planta mandioca lá no interior. É completamente diferente a teoria de produção e de consumo. Por isso que a gente precisa ter atenção nesse ponto.